O Rally da Safra é um oferecimento de BASF, Fibermax, OCP Brasil, Laferlins, ADM, John Deere e ViaSoft. Olá pessoal, ao longo dos últimos 6 meses vocês estavam acostumados a ver a gente aqui no meio das lavouras de soja, milho, percorrendo o Brasil inteiro com o intuito de fazer um diagnóstico técnico. Esse objetivo para a soja e para milho a gente já cumpriu. Mas se você pensa que o nosso trabalho já acabou, está enganado. Começa agora a etapa algodão. Ao longo dos próximos 2 meses nós vamos estar aqui no meio das lavouras de algodão, fazendo diagnóstico e trazendo informações para você. Há 22 anos, o Rally da Safra percorre os caminhos do agronegócio brasileiro. Com metodologia robusta e visão estratégica, consolidou-se como o principal diagnóstico técnico da safra no país. Levamos informação qualificada ao campo, ajudamos a formar profissionais, unimos produtores, empresas e tomadores de decisão. Já são 1.400.000 quilômetros percorridos, 33 mil lavouras avaliadas e uma comunidade digital que já passa de 200 mil pessoas. Agora damos mais um passo nessa jornada. Em 2025 lançamos a etapa algodão. O algodão brasileiro é um gigante. Somos o maior exportador global e o 3º maior produtor do mundo. Vamos coletar dados em campo e ouvir quem produz para chegar a novas respostas. Um retrato técnico completo do algodão brasileiro. Serão 3 equipes no campo, visitando algumas das principais regiões produtoras do país. Oeste da Bahia, Sudeste, Oeste e Médio Norte do Mato Grosso. De cada visita, sairá um novo insight. De cada conversa, um novo dado. E no final da jornada, vamos apresentar os resultados e debater os caminhos do algodão brasileiro em 3 eventos presenciais. Seja bem-vindo à etapa algodão do Rally da Safra. Um projeto que conecta dados, pessoas e futuro. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a uma nova fase que se inicia no Rally da Safra, que é a etapa algodão. Fazia tempo que nós estávamos idealizando esse projeto e agora, de fato, a gente consegue colocá-lo no campo. Antes a gente ficava janeiro, fevereiro, março trabalhando soja, depois emendava ainda maio e junho com a etapa milho e agora a gente segue mais 2 meses pelo menos fazendo todo aquele trabalho de diagnóstico também agora para a cultura do algodão. Então ao longo dos próximos meses vamos acompanhar aqui muita informação que a gente vai coletar por todas as regiões de produção que nós vamos percorrer conversando com produtores. E para fazer todo esse trabalho de análise, de comentários e visita aos produtores, eu estou muito bem acompanhado aqui com a Heloísa Mara de Mello, que também é sócia aqui na Agroconsult e agora também é a nossa coordenadora da etapa algodão. E aí, Elo, empolgada com esse novo início do Rally? Bom dia, André. Bom dia a todos. Super empolgada, André, muito empolgada. O mercado já nos cobrava há muito tempo desse novo passo que o Rally da Safra precisava dar e é um ótimo momento para isso. Então, Elo, eu também estou empolgadíssimo. Acho que as paisagens que a gente vai ver das lavouras de algodão são sensacionais. Vai ser muito bom compartilhar isso aqui com o nosso público. Uma cultura que ela é muito mais técnica, né? Então a gente vai poder explorar bastante essas questões de manejo, os desafios do setor. E eu vou estar no campo também, vou sujar a botina, aproveitar para fazer essa viagem. E a gente vai aproveitar esse evento de hoje aqui para dar então esse pontapé inicial, nossa etapa algodão, falar um pouco da importância do setor e também mostrar para vocês aonde que a gente vai passar. E eu queria começar então essa discussão falando muito do que nos habilita a realizar esse projeto. Vocês que acompanham o Rally sabem, a gente já fez 22 edições do Rally da Safra, ano que vem vão para a 23ª, e o Rally da Safra ao longo de todo esse tempo sempre buscou se reinventar. A gente começou com um projeto pequeno para a gente aprender mais sobre a agricultura brasileira, né, Heloísa? A gente que estava iniciando a nossa carreira naquela época, com o tempo a gente foi acrescentando novas metodologias,
fomos acrescentando novas regiões também que a gente visitava. Lá por 2012, 13, incluímos a etapa de milho, que antes era só a soja, então incluímos a etapa de milho conforme ela foi ganhando notoriedade. Ao longo da pandemia também nos reinventamos aqui, trouxemos todo um projeto digital para levar o Rally mais longe ainda, né? Mais gente possa acompanhar. E agora sim a gente chega nessa fase do algodão. Conforme eu falei, são mais de 22 anos fazendo esse trabalho de diagnóstico da agricultura brasileira. Ao todo percorremos mais de 1,4 milhão de quilômetros, então é chão para dedéu que a gente anda todo ano, em torno de uns 100 mil quilômetros que a gente percorre, e já fizemos mais de 35 mil lavouras que a gente já mostrou. De novo, todo ano algo em torno de 2.000, 2.500 lavouras que a gente percorre. E agora, no Rally do Algodão, não vai ser diferente, a gente vai colocar todo esse nosso conhecimento, toda a nossa equipe para rodar as principais regiões de produção e também fazer esse diagnóstico. Claro, respeitando as diferenças da cultura, né, Lô? Não dá para a gente fazer que nem soja, que a gente sai que nem uns loucos aí fazendo amostra em lavouras. No algodão a gente tem que tomar um cuidado muito maior, vamos combinar essas visitas junto com os produtores e vamos focar não só num diagnóstico a respeito da produção, mas vamos debater muito aqui os desafios do setor e a importância do algodão na economia brasileira e no contexto global. E Elô, eu queria que você aproveitasse então agora e explicasse para a gente um pouco como que vai funcionar essa etapa algodão. Bom, André, a etapa algodão do Rally da Safra já é um projeto vencedor e essa etapa vai compor 13 equipes, basicamente. Uma equipe que vai começar na Bahia e depois equipes no Mato Grosso. Vai funcionar, André, como a gente faz no Rally da Safra, etapa soja e etapa milho. Vamos acordar cedo, já com visitas pré-programadas, produtores que a gente já conversou com eles, vão receber a gente nas fazendas. E essas visitas vai ser para fazer um levantamento, um diagnóstico técnico das condições das lavouras dele, um status quo de como a safra está em andamento, os desafios dessas lavouras também e como são os desafios pós-beneficiamento, porque vai ser uma safra aí bastante grande. E é importante também ressaltar que além desse trabalho de campo, que vamos estar lá em loco, tem todo um trabalho de back-office que a equipe já vem realizando há mais de ano, com a soja, com o milho e com o algodão, que é o nosso Crop Data, que é todo o nosso levantamento por satélite. A gente consegue ver por talhão as áreas plantadas de algodão no Brasil. Então esse é um levantamento muito específico e vai nos ajudar muito a conseguir aprimorar essas informações. E é muito importante a gente lembrar que além de todo esse trabalho que a gente vai realizar no campo, a gente precisa divulgar. A gente tem que levar essas informações a público e mostrar o que a gente está levantando. A gente já começou no dia 1º de julho, a gente levou essas informações, fez o primeiro lançamento da etapa algodão do Rally da Safra, lá no jantar de 25 anos da ANEA, a ANEA, Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, foi muito bem quisto, muito bem visto por todos do setor. E também, André, a gente precisa levar essas informações nos locais onde vamos estar viajando também. Então vão ter 2 eventos regionais, um que vai acontecer em Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, e outro que vai acontecer no Mato Grosso também. E por final, depois que a gente já tiver todos os dados, todo o diagnóstico realizado, depois de 2 meses de campo, a gente vai levar essa informação, os dados finais a público num evento final em setembro. Muito bem, Elô. Então tá explicado aí, temos muito trabalho pela frente e eu queria aproveitar esse momento aqui para destacar as empresas que estão apoiando esse projeto. Essa é a razão de a gente ter conseguido colocar esse projeto para rodar esse ano, é que a gente conseguiu trazer patrocinadores, empresas que acreditam no setor, que acreditam no projeto e acreditam muito que informação e conhecimento geram bons resultados para o agronegócio brasileiro. Então destacar a BASF, que já é o nosso patrocinador também na etapa soja e milho, e agora é um patrocinador mais também na etapa algodão. Fibermax, principal empresa aqui, produtoras de semente para o algodão, embarca com a gente também por essa viagem. Falar aqui da ADM, empresa que comercializa grãos, mas também tem uma representatividade muito grande na comercialização de fibras. Laferslins, com mais de 70 anos aí, ajudando o produtor na comercialização do algodão, uma corretora. Participa com a gente também John Deere, não precisa nem explicar, né? Uma grande empresa produtora aí de máquinas agrícolas, referência no mercado de algodão.
OCP Brasil, que também é nosso patrocinador na etapa soja e milho e se junta a esse time aqui, empresa de fertilizantes, e a ViaSoft também, empresa aqui de gestão de dados. Além desses patrocinadores master, a gente traz também todos os nossos patrocinadores da etapa soja e milho, então fazer aqui uma ressalva: o Charvio, Credense, Soitec, TIM, Biotrop, Santander e JDT, e temos a feliz oportunidade aqui de ter como apoiador institucional a ANEA, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, lá que a gente fez o evento de lançamento dessa etapa do Rally da Safra Algodão. Então, meu muito obrigado a todos vocês aí que acreditam no projeto e possibilitam que a gente esteja aqui debatendo sobre esse setor. E Elô, a gente falou muito aqui de que ao longo do projeto a gente iria não só falar de safra, mas a gente ia também aqui destacar a importância do setor. E eu sei que você preparou alguns dados aqui que são muito bacanas, eu acho que ilustra muito bem isso daqui. Heloísa aqui, que é a nossa especialista no mercado de algodão. Heloísa, eu começo te perguntando, é verdade que o Brasil já plantou mais de 4 milhões de hectares de algodão? Sim, André, é curioso, né? Hoje a gente planta um pouco mais de 2 milhões de hectares e pensar que a gente já plantou mais de 4 milhões de hectares. Isso lá na década de 70. Olha que interessante, quando a gente olha esse gráfico à direita, na parte superior da tela, plantávamos lá 4 milhões e desde então viemos diminuindo e substancialmente essa representação, essa representatividade da área plantada no Brasil. Foi caindo muito essa área. Era uma produção, André, bastante, digamos, não posso falar ineficiente, mas uma produtividade muito baixa. Produzimos menos de 20 arrobas de pluma por hectare. Na verdade, o sistema de produção daquela época era totalmente diferente do sistema hoje, né? Inclusive, a gente tinha lá uma planta arbórea, e agora a gente planta, são uma cultura herbácea e com um manejo totalmente diferente. Completamente diferente. A gente teve investimento em tecnologia, empresas que acreditaram na cotonicultura brasileira e colocar o algodão num país tropical, né? Foi um desafio. E olha que interessante, quando a gente olha esse gráfico da parte inferior, que é a produtividade, o Brasil, André, é o país que mais ganhou produtividade nos últimos anos. Isso comparando não só com os Estados Unidos, porque aqui nesses gráficos eu trago sempre uma comparação com os Estados Unidos, e eu quero abrir aqui um parênteses para vocês, sempre estou comparando com eles, porque eles são um dos maiores exportadores de algodão do mundo, e foram por muito tempo. E o que acontece? Esse ganho de produtividade se destaca frente à Índia, China, Austrália e aos Estados Unidos. Nós sempre ganhamos muito potencial. Estamos falando o que, Elô? Uma comparação aqui em termos de produtividade. Brasil com uma produtividade em torno de 120 arrobas de pluma por hectare contra algo em torno de 60 dos Estados Unidos? Exato. Estados Unidos ali sempre num flat, pode ver, que desde 2000 ali produzindo cerca de 60 arrobas de pluma por hectare e o Brasil já ultrapassou 120, André, já está em 130 e um pouco mais de arrobas por hectare. Então 130 é mais do que o dobro do que os Estados Unidos produzem. Isso é a grande razão de a gente ser tão competitivo assim quando a gente olha para as nossas exportações. E falando em exportações, eu acho que a gente tem outro dado muito bacana, né? Que ao longo dos últimos anos a gente se consolidou como o maior exportador de algodão. Não somos os maiores produtores, tem China, tem Índia na nossa frente, mas quando a gente fala em exportação, somos número 1, não é mesmo? Somos o número 1. E isso aconteceu, André, porque foi praticamente posso dizer que alinhamento dos astros, né? Teve uma sequência de safras muito ruins dos Estados Unidos, que não permitiram que eles colocassem tanto algodão no pipeline de exportação, abrindo uma oportunidade muito boa para o Brasil. Então foi produtividade boa no campo, produção grande e esse espaço que os Estados Unidos nos permitiu ocupar. Já são 2 safras fechadas de maiores exportadores e o mais interessante, tá? Esse gráfico aqui na parte de baixo do slide, a gente está abrindo uma boca de jacaré, está se distanciando do segundo colocado, cada vez mais se posicionando nessa grande posição de primeiro colocado mundial. Sem dúvida, em função dessa alta competitividade que a gente tem, e eu acho que isso mostra muito da cultura, né? Quando a gente compara os produtores de soja e milho com os produtores de algodão, a gente vê que para o cara chegar no algodão, ele tem que ter subido alguns degraus, seja em termos de
operação, seja em termos de equipe, em termos de máquina, infraestrutura e até mesmo financeiro, porque a gente está falando de uma cultura que exige muito mais recursos para ser produzido, não só financeiro, mas técnico também, né? E tem um grande ditado que fala, você acorda com algodão, almoça com ele, janta e dorme com algodão. Tem que ficar o dia inteiro monitorando a sua lavoura. Agora, Elô, outra coisa acho que bacana a gente comentar aqui, a gente fala muito de soja e milho, né? As razões pelas quais a gente produz essa cultura e que está muito baseado ou na produção de alimentos, como no farelo de soja, que vai para a produção de ração, mesma coisa para o milho, ou ainda na produção de biocombustíveis. E também uma cultura, as duas culturas muito focadas para exportação. E no algodão não é muito diferente. Na verdade, quando a gente olha hoje para a participação das exportações diante do que a gente produz, a gente está falando de mais de 80%. Explica para a gente aqui como é que é essa dinâmica aqui de produção, consumo interno, o que a gente faz também com o caroço de algodão, como que funciona o setor. André, essa analogia foi muito interessante quando você trouxe a soja e trouxe o milho. Para o algodão também é muito parecido, tá? Lá do algodão, quando a gente colhe o algodão, é algodão em caroço, tem a pluma e tem um caroço. Então, o caroço é destinado para alimentação animal, para a produção de óleos. A pluma, o principal produto, né, que representa cerca de 40%, 41% do rendimento do algodão em caroço, que vai para a indústria têxtil. E é uma indústria enorme, André, enorme, enorme, enorme. No Brasil, nós representamos cerca de 650 a 700 mil toneladas consumidas internamente. Por isso que o grosso, né, 80% vai para a exportação. E quando a gente fala em exportação, Elô, a gente está exportando a fibra bruta, né? E daí, de fato, depois ela é beneficiada e daí sim produzida a partir daí os fios para daí ser destinado às malharias. E conta pra gente como que é também esse mercado aqui, quem que compra, quem que vende algodão no mundo inteiro? André, nós exportamos, né, o fardo de algodão, né, a fibra bruta, como você falou, vai para uma fiação, depois para uma tecelagem, depois vai tudo para a indústria têxtil, né? Os grandes importadores de algodão em pluma no mundo é China, Bangladesh, Vietnã, Indonésia, Paquistão. Esse grupo de países representam cerca de 80% das importações mundiais. Que é o que a gente está mostrando aqui, né? É o que a gente está mostrando aqui. E olha que interessante e qual foi a relevância do Brasil, né? Nós estamos representando 35% desse mercado global. Representávamos há pouco menos de 10 anos 10%. Então, a gente está ganhando bastante relevância nos principais compradores. E outra característica muito curiosa é que nós já fomos importadores e grandes importadores de algodão. Não exportávamos algodão. E olha ali naquele gráfico à direita, também na parte superior. Quando você faz um cálculo de exportação menos importação, que seria a balança comercial, na década de 90 a gente importava, não exportava. Então, em pouco menos de 25 anos, já ganhamos esse salto aí significativo. Um movimento semelhante, né, aconteceu com o milho também, que a gente era importador e depois passamos a ser exportadores. Então, se a gente olhar na soja, que nós temos aqui como grandes competidores em termos de exportação os Estados Unidos e a Argentina, no algodão a gente pode falar que os nossos competidores são Estados Unidos e Austrália, basicamente, né? A Índia com uma representatividade um pouquinho menor. Índia entra no mercado exportando, entra no mercado importando, eles precisam importar para compor os blends, né? E a Austrália é um país muito, muito curioso, porque é um país que tem uma área plantada que sobe e desce, muito dependente de água, que sofre bastante com problemas climáticos, oscilações de clima, e o volume de exportação é muito inferior ao que o Brasil exporta. Então é um mercado que está ali, cativo pela sua qualidade, mas o Brasil, em volume, está ganhando bastante representatividade. E é importante também falar do algodão, até fazendo de novo paralelo com soja e milho, também estamos falando aqui de uma commodity, mas é de uma commodity que tem um valor agregado muito grande. Tanto é que quando a gente olha para consumo de algodão no mercado internacional, ele não cresce muito, porque a gente tem um grande competidor, que são as fibras sintéticas. Então, de uma certa maneira, apesar de estar falando de uma commodity, ela está cada vez mais nichada num consumo de mais alta renda. André, isso é importante trazer aqui agora, porque quando a gente fala de competição com países, não, a gente não compete com países.
gente não está competindo com os Estados Unidos ou com a Austrália, a gente está competindo com o mercado de sintéticos. É uma realidade que a gente precisa enfrentar, a gente tem que lidar com ela. Há 20 anos atrás, a gente representava mais de 50% do mercado têxtil mundial, que é um mercado têxtil, um mercado que está crescendo bastante. Hoje já representa quase 140 milhões de toneladas. E o algodão está caindo para quase 20% desse mercado. A gente está perdendo muito share. E as justificativas, é mais barato o sintético, ele é muito mais produtivo, entra no pipeline de produção da indústria, não enrosca, tem vários fatores que beneficiam. Porém, o algodão traz um ótimo benefício e, na verdade, a gente pode falar que é um apelo de sustentabilidade, apelo de qualidade. Produto natural, né? Uma fibra natural. Exato. E o Brasil entra muito representativo também nesse elo com a sua rastreabilidade, né? Nós temos mais de 80% do algodão produzido no Brasil rastreado. Muito bem, eu acho que esse é um tema muito bacana a gente trazer aqui, porque, sem dúvida alguma, a gente vai falar muito da questão de sustentabilidade, rastreabilidade, qualidade do algodão brasileiro ao longo de toda essa etapa do Rally da Safra. Então isso aqui era só uma amostrinha para vocês do que a gente vai trazer aqui em termos de informação. E eu queria aproveitar aqui, Elo, para trazer uma fala do Miguel Faus, que foi presidente da ANEA aqui 2023 até agora, 2025 está se encerrando, e falando no evento de lançamento do Rally, né, da importância do Rally da Safra, da etapa algodão, que eles estavam ansiosos para ter esse projeto, justamente para a gente trazer mais números e mais debates. Então a gente também está muito feliz de estar nesse momento aqui, trazendo essas informações e promovendo, acima de tudo, né, o desenvolvimento dessa cultura que é tão importante. Elo, e eu não poderia encerrar esse evento aqui perguntando para você, mas vamos lá, no campo, o que a gente vai encontrar? André, esse ano a gente vai encontrar uma safra de contrastes, de muitos contrastes, né? Aqui a gente vê o Mato Grosso, ele começou com um plantio bastante atrasado. Aliás, toda a temporada o plantio foi atrasado e todos acompanharam isso. Não parava de chover no Mato Grosso. Sempre chove, não é curioso, não é assim, não é novidade. Chove em janeiro, né? Quando a gente vai fazer soja no Rally, eu brinco que é a equipe dos fortes. Tem que fazer a equipe debaixo de chuva, fazer a avaliação da soja. Só que esse ano choveu muito, não consegui tirar a soja do campo, não conseguia fazer o plantio da safrinha de algodão. E o algodão ele acabou entrando num calendário ali que não é ideal para o seu cultivo. De maior risco, né? De maior risco. Por outro lado, a Bahia teve um início espetacular. Um início mais cedo, mais de 15% da área na Bahia foi plantada dentro de novembro, um percentual até acima do normal. E a gente pode falar, Elo, que em função desse atraso do plantio das lavouras do Mato Grosso, a gente vai encontrar já perdas no campo? Numa brincadeira, a gente pode dizer que São Pedro é brasileiro, produtor de algodão no Mato Grosso, lá na região oeste e médio norte do Mato Grosso. Só pode ser. Porque quase 700 mil hectares foram plantados dentro de fevereiro, nesse calendário não muito ideal para o cultivo do algodão. Não muito ideal porque depende de chuvas ao longo de abril e ao longo de maio. E o abril foi um abril chuvoso, foi muito mais chuvoso do que a média histórica no estado. Maio também teve bastante chuva, chuvas esparsas, é claro, chuvas que não ocorreram na sua magnitude tão completa como foi abril, mas trouxe temperaturas mais amenas, um ótimo desenvolvimento. Na verdade é o mesmo cenário que a gente viu no milho, né? Essas chuvas aí de abril, maio acabaram beneficiando muito as lavouras. Agora até escutei que em algumas regiões essas chuvas foram até demais e que acabaram prejudicando um pouco o algodão. Inclusive chuvas de junho, né? Chegando em junho, chuvas também. Então a gente está indo agora em loco para ver como que é, fazer esse diagnóstico de como está acontecendo e como vai ser essas lavouras. E na Bahia, Elo, o que a gente deve encontrar lá? Na Bahia, respiro fundo na Bahia. Na Bahia, cerca de 60 mil hectares na Bahia foram plantados ali em novembro, né? Aquilo que eu falei, um plantio bastante antecipado. Mas essas lavouras do cedo, André, elas sofreram bastante, porque a Bahia passou ali pelo final de fevereiro e março, início de março, e em alguns lugares, março ao longo de todo o mês de março, né? 45 dias de secas e falta de chuva. E chegou a impactar severamente essas lavouras. Muito bem, então acho que a gente vai ter muito trabalho no campo, né, Elo? Inclusive para entender aqui os impactos de excesso de chuva, o impacto da falta de chuva em cada uma dessas regiões. Mas tudo bem, a gente tem um roteiro grande pela frente, temos tempo aí para conversar com inúmeros produtores. E eu aproveito agora justamente para a gente falar um pouco do nosso roteiro.
Nesse momento que esse evento vai ao ar, a Heloísa aqui vai estar lá na Bahia. Eu vou estar na fazenda Acalanto do Grupo Orita, né? Na terça-feira de manhã eu vou estar lá na Acalanto, lá na 020. A equipe 1, André, vai percorrer o oeste da Bahia entre os dias 14 e 18 de julho. A gente vai começar no Poço do Rosário, naquela região ali de Posse, vai a Correntina, sobe para Roda Velha, Luiz Eduardo Magalhães, toda a Formosa de Rio Preto e Barreiras. Vão percorrer toda a região produtora do oeste baiano. Muito bem, e na sequência a gente segue para o Mato Grosso, não é mesmo? Exato. Aí na sequência, vamos para o sudeste do Mato Grosso. Por que o sudeste do Mato Grosso? Porque é onde o plantio começa um pouco mais cedo no Mato Grosso. E onde a gente tem também um pouco de algodão safra, né? Algodão safra, correto. Então, assim, entre os dias 28 de julho e dia 1º de agosto, vamos percorrer Campo Verde, Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Rondonópolis, percorrendo todo o sudeste da região do estado. E daí chega a minha vez, Elô, equipe 3, Médio Norte e Oeste do Mato Grosso, entre os dias 11 e 16 de agosto. Vamos percorrer aqui Lucas, Nova Mutum, vamos chegar até Sorriso aqui para a gente conseguir conversar também com os produtores. Então esse aqui é o nosso desafio ao longo desses próximos 2 meses. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez a Heloísa, dizer que estou muito feliz de ter você aqui, Elo, coordenando esse projeto, a pessoa que entende muito do setor e a gente confia muito para estar à frente dessas análises. E queria convidar vocês para acompanhar agora essa nova etapa do Rally, sem dúvida alguma vai ter muito material. Material que vai estar disponível primeiro nas nossas plataformas, o próprio e-book aqui com todas essas informações está disponível lá para download. Para quem quiser participar também dos nossos grupos de WhatsApp, vai ter um grupo exclusivo só para a gente falar de algodão. Então as fazendas que a gente vai estar percorrendo, vamos ter alguns vídeos lá que vai ser divulgado nesses grupos, falando sobre as características do algodão, sobre as situações aí de cada uma das regiões. Bora lá então, Elo, já tô com meu chapéuzinho aqui, ó. Bora então pro campo e vamos trabalhar. Bom trabalho, até mais. Obrigada. Há 22 anos, o Rally da Safra percorre os caminhos do agronegócio brasileiro. Com metodologia robusta e visão estratégica, consolidou-se como o principal diagnóstico técnico da safra no país. Levamos informação qualificada ao campo, ajudamos a formar profissionais, unimos produtores, empresas e tomadores de decisão. Já são 1.400.000 quilômetros percorridos, 33 mil lavouras avaliadas e uma comunidade digital que já passa de 200.000 pessoas. Agora damos mais um passo nessa jornada. Em 2025 lançamos a etapa algodão. O algodão brasileiro é um gigante. Somos o maior exportador global e o terceiro maior produtor do mundo. Vamos coletar dados em campo e ouvir quem produz para chegar a novas respostas. Um retrato técnico completo do algodão brasileiro. Serão 3 equipes no campo, visitando algumas das principais regiões produtoras do país. Oeste da Bahia, Sudeste, Oeste e Médio Norte do Mato Grosso. De cada visita, sairá um novo insight. De cada conversa, um novo dado. E no final da jornada, vamos apresentar os resultados e debater os caminhos do algodão brasileiro em 3 eventos presenciais. Seja bem-vindo à etapa algodão do Rally da Safra. Um projeto que conecta dados, pessoas e futuro.